Seja muito bem-vindo a mais um episódio do JogoCast. Você tá aí assistindo. Olha, seja bem-vindo. Muito obrigado por estar assistindo mais um episódio aqui do JogoCast. Eu espero que você tenha assistido o último episódio, hein? Todos os domingos, tá bom? No início da noite ali, vamos estar lançando os episódios novos do JogoCast. E semana passada nós conversamos com Nilce Gouveia e Jânio Gouveia no nosso quadro dentro do JogoCast, que é o Mesa de Café. E hoje com um convidado muito mais do que especial, professor, um cara incrível, skatista, Marcos Almeida, um cara incrível que eu tive a oportunidade de conhecer no meu tempo que eu estive lá em Cuiabá, em que fazíamos trabalhos ali, pessoalmente ali na Escola Presbiteriana de Cuiabá, trabalho de filmagem, captura de áudio, assessoria de mídia. Hoje fazemos ainda as assessorias de mídia da Escola Presbiteriana de Cuiabá, mas nós não estamos mais em Cuiabá, mas a amizade ficou, tá aqui, a amizade permanecendo, e é um grande prazer. Hoje estou junto com o Marcos Almeida, num projeto muito especial, que vocês vão saber daqui a pouquinho, hein? E olha só, pessoal, é um grande prazer receber ele aqui. Vou apresentar para vocês ele aqui no nossa mesa de café, tá bom? O nosso querido, o grandíssimo Marcos Almeida, seja muito bem-vindo. Olá, Diogo. Prazer é todo meu. Foi uma felicidade muito grande quando recebi esse convite e poder participar. E vai ser muito bacana esse momento que nós vamos passar juntos aqui. Eu espero poder contribuir para poder falar um pouco mais aí da nossa história e do projeto que a gente está vivendo atualmente. Nossa, que bacana. Eu nunca imaginei, primeiramente, eu acredito que você também não, de poder escrever um livro, né? Assim, apesar de que você é um professor que atualmente uma das suas profissões, né, além de empresário, no setor de comunicação, né? O senhor também é professor de português, redação. Apesar de estar já nesta área, já passou por sua cabeça em pensar em escrever um livro? Então, isso é um sonho que a gente, há tempos, queria colocar em prática, né? E no tempo de Deus, houve essa oportunidade, né? Através da nossa jornalista Nilce Gouveia. Ela fez esse convite para a gente e abriu essa porta para que a gente pudesse concretizar esse sonho de escrever um livro. Isso foi apenas o start, né? Para a gente poder criar coragem. Não, agora acho que dá para seguir em frente e começar a escrever um pouco mais assim, aquilo que tem no nosso coração, para poder colocar em histórias narrativas, em livros, para poder compartilhar com as pessoas. Dentro lá da Escola Presbiteriana de Cuiabá tem um projeto muito parecido com esse, que é o Estante Mágica, né? E você já escreveu são livretos, né? Parecem livretos, não é? Isso, é um projeto que acontece já há 4 anos, que eu tenho a oportunidade de conduzir esse projeto com as turmas lá. Também já produzi um livro lá, um livreto na Estante Mágica, tem uma publicação lá. E é um projeto muito interessante, que motiva as crianças, adolescentes a criarem os seus livros, né? Já dando essa motivação para eles, que a leitura e a escrita é muito importante nessa fase. Não só nessa fase, mas em todas, mas dessas particularmente, quando eles estão sendo formados, é muito importante. Que legal. Nós entramos no assunto aqui do livro, mas eu nem dei a oportunidade de o senhor se apresentar, né? Fale um pouco sobre você, o que você está fazendo atualmente aqui para os nossos espectadores. Então, assim, eu sou Marcos Almeida, eu sou natural de Porto Velho, Rondônia, e por que eu vim parar em Cuiabá? É uma história muito longa, mas resumindo um pouco assim, eu sou militar da reserva, né, já sargento por muito tempo na minha vida no Exército Brasileiro,
viajei um pouco por esse país e, pela grata oportunidade, Deus me abençoou e eu ir para a reserva remunerada com apenas 41 anos de idade. Parece ninguém acredita, às vezes nem eu acredito, que eu sou um aposentado do Exército Brasileiro, né? Então, eu já tenho 6 anos de aposentado e hoje eu tenho a oportunidade de inovar, empreender e assim, então, minha primeira formação, qual é a sua profissão? Eu sou militar. Então, como você falou, dentro daquilo que eu faço, né? Então, o militar é a minha base, onde eu tive a maior parte da minha vida, né? E, como eu falei, eu sou natural de Porto Velho, e aí já fui para o Rio de Janeiro, onde você está, já morei aí já há um tempo. Morei em Manaus, tive a oportunidade também de morar em Brasília, e Dourados, Mato Grosso do Sul. E aí, depois, quando eu aposentei, lá em Dourados, a minha esposa passou no concurso aqui em Cuiabá, no FMP, e aí a gente veio para cá, e aí tudo começou, né? Aí, de fato, fui ser professor de língua portuguesa, apesar de que, antes de aposentar, eu corrigi, fiz correções do Enem nas redações durante 3 anos, e aí cheguei aqui em Cuiabá, fui para a sala de aula para virar, de fato, professor de português. Quer dizer, na verdade, você está morando há 5 anos só em Cuiabá? Desde 2019. Nossa. 2019. E eu tinha certeza, porque, por exemplo, na minha cabeça, quando eu conheci, eu pensava que o senhor já era daí, né? Tinha feito sua carreira militar por aí mesmo, mas não sabia que tinha todo esse trajeto, né? De ter andado pelo Brasil. E, Marcos, assim, hoje você trabalha como professor de português, né? Tem um contraste, né? Que geralmente o militar, ele sai disso, ele vai para uma área que seja meio que concorrente ali, né? Eu conheço alguns militares que foram para o serviço, tipo, para ser vigilante, ou então abrir alguma coisa sobre segurança. Assim, de onde eu sei que a sua mãe foi secretária da República. Isso. Esse seu caminho que levou para ser da área de português também foi por causa da sua mãe? Isso, realmente, de fato, as pessoas que terminam, se aposentam nas Forças Armadas, como nós temos esse privilégio de aposentar cedo, a segunda carreira normalmente está atrelada à área afim, que é a segurança, né? Uhum. Mas eu, de fato, já fugi totalmente dessa linha, porque sempre eu estive envolvido com a língua portuguesa devido à minha mãe, né? Ela é formada em letras, ela foi secretária da República, nós moramos em Brasília há um tempo, ela foi transferida para lá. E aí, assim, eu não conheço outra professora melhor do que ela, outra pessoa que conhece um texto de todas as formas, então ela consegue ser uma professora de referência, não por ser minha mãe, mas porque realmente ela conhece muito. Isso eu vivi muito dentro de casa, né? E aí foi quando eu decidi fazer letras, e aí, assim, fui me envolvendo nessa área, com correções do Enem, mesmo na ativa, no Exército, eu já fazia correções do Enem, dava aula em cursinho preparatório, mas aí, então, assim, a minha direção foi feita pela família, pela mãe mesmo, foi por isso que eu escolhi essa formação. Mas você se formou antes de entrar no Exército ou durante no período? No período. Foi em 2006, eu estava em Porto Velho, e aí consegui terminar a faculdade. Então, eu comecei essa faculdade, eu já era da aeronáutica, que eu comecei as Forças Armadas, eu entrei pela aeronáutica primeiro. Uhum. Comecei, quando eu passei no concurso da ESA, eu tive que trancar a faculdade, e aí mudei de estado. Quando eu voltei, foi quando eu consegui concluir a faculdade. Nossa, que bacana. E aí, depois que... porque dentro do Exército tem algumas áreas que você consegue trabalhar ali dentro. O português não tem como ali, né? Não tem, sim. Era um dos objetivos, né? Uhum. Fazer um concurso para a Escola de Administração do Exército para ser professor militar. Sim. Só que são poucas vagas e no período que eu estava esperando não abriu vaga.
No ano que eu aposentei, eu não tinha mais a idade para fazer o concurso, né? Aí começou a abrir vaga todo ano. Não era para ser, né? Bora esperar o Marcos sair, o Sargento Marcos sair. Foi bem isso. Sargento Almeida, né, no caso. Sargento Marcos Silva lá. Marcos Silva. Que é Marcos Silva Almeida, né? Olha, muito Isso. interessante essa história que o senhor está falando, porque eu sempre tive a vontade de entrar nas Forças Armadas. E lá eu sou de Macapá, e lá não sei se é o 36º Batalhão, não me recordo. Se é o 36º lá da Amazônia, né? Eu fui pra lá, e aí, cedo já, não sei o que, tomara que eu entre, aí tem uma pergunta lá, você quer participar, tal, não sei o que, quero. E aí a gente foi dizendo assim, olha, aí chegou lá um sargento lá, não sei se era cabo e tal, chegou lá, olha, o que eu for chamando vai entrando aqui, e aí foi chamando lá, aí depois ele veio, ó, os demais pode ir embora, que aí vocês vão jurar a bandeira não sei que dia. Fui triste pra casa, porque ali acontece muito, geralmente o pessoal serve durante um ano, né, aí depois que eles saem de lá, porque o meu primeiro emprego foi como porteiro numa empresa de segurança, então todos os vigilantes passaram pelo exército, pelas Forças Armadas, que ali é o exército militar, né? A aeronáutica é só em Belém, né? No caso mais próximo, ele ali era mais difícil. Mas enfim, olha, muito bacana essa sua história, né? Muito interessante essa sua história. Mas eu gostaria de saber uma coisa. Hoje você é cristão, né? Graças a Deus. Graças a Deus eu fiz essa escolha, né? Sim. Aí você é desde 2012, não é verdade? Então, na verdade, assim, a história começa em 2003. 2003. Foi quando eu fui convidado pela minha irmã para frequentar a igreja dela. A minha família, a minha mãe, ela é católica, então a gente nunca frequentou igrejas evangélicas, né? Uhum. E aí a minha irmã conheceu e fez o convite. E aí a gente foi permanecer um tempo, e aí ainda não estava muito firme, aí me afastei um pouco, e depois sim, em 2012, que de fato a gente engrenou, e depois de 2012 não saiu mais da presença do Senhor, que foi a melhor decisão e escolha que a gente fez. Assim, qual foi o seu maior desafio nessa sua vida cristã de entrar? Assim, tinha alguma coisa em específico? Tipo, não, vou ter que abrir mão disso aqui porque o meu amor pelo Senhor é maior. Na verdade, Diogo, assim, foi um período muito difícil, né? Eu estava vivendo um período onde eu estava com os meus 2 filhos sozinho. Eu estava criando eles sozinho, né? Uhum. Meu primeiro casamento, eu tive 2 filhos, e eles, na minha separação, eles ficaram comigo. E assim, eu criei a minha filha e meu filho sozinho. Eles eram muito pequenos na época? A minha filha tinha 7 anos e o meu filho já tinha 14 anos. Hein? Nossa. Foi um período bem complicado na minha vida. E aí, nesse momento, eu tinha 2 opções na vida, né? O que eu queria para eles? E aí eu fiz a melhor escolha. Foi quando o meu irmão me convidou para ir para outra igreja que ele vai. Uhum. E aí ele sabia que eu gostava de música, né? E aí ele falou assim, não, estou precisando de alguém para me ajudar a tocar aqui e tal. Foi assim, a estratégia que ele utilizou, né? E aí, assim, foi onde eu fui lá para tocar e dali não saí mais, porque eu vi que eu tinha que, a minha força tinha que ser no Senhor. E realmente, você criar 2 filhos sozinho, sem uma mãe presente no lar, é bem complicado, né? E as idades também, né? Um adolescente, outra criança, né? Criança. Imagina você, um pai, passar pela primeira menstruação da filha e você tem que resolver ali as situações ali. E isso assim, essa fase vai ser um próximo capítulo de um outro livro aí, né? Nossa, muito bom. Um pai solteiro, né? Na época, até já tô até pensando como é que eu vou fazer essa próxima fase aí. Por que eu quero escrever isso? Para falar para pais que a gente consegue. Hoje, graças a Deus, eu estou vivendo outra fase da minha vida e isso é o mais
isso que eu passei no passado aí. Porque, então, assim, eu tinha que escolher a melhor opção. Eu não tinha que escolher ali festa, diversão. A minha preocupação era educar os meus filhos aonde eu poderia dar a melhor coisa para eles. A melhor coisa que a gente pode dar para os filhos é a presença de Deus, que foi onde eu fui buscar e dali eu não saí mais. Interessante, né, essa história, Marcos, porque o comum, vamos dizer assim, infelizmente, o comum é o pai sair de casa, né? Esse é o pai sair. Não estou fazendo referência a nada em relação ao seu casamento, até porque nós não sabemos os motivos, mas não vamos deixar isso pro livro, né? Pro livro. Vamos deixar pro livro, deixar o pessoal aí curioso, né? Eu quero saber, tô curioso. Mas é interessante que acontece isso, né? A gente vê a figura do pai ausente ausente na casa, né? Acontece muito isso. Eu passei por isso já. No caso, meu pai foi ausente, sim, na minha vida. E isso é uma verdade que aflige muitas famílias também, né? Agora, um exemplo do pai estar com os filhos diretamente é uma coisa que nem se ouve falar muito. Não sei se é para evitar por causa da agenda, né? Porque tem essa situação de que as pessoas dão... Um tempo desses estávamos conversando de que tem homens que são agredidos dentro de casa, né? Pessoal, não estou fazendo referência ao Marcos, tá? Estou falando de uma realidade que acontece. Tanto mulheres como homens têm as situações de agressão. Mas é interessante isso a respeito de você ter sido um pai solteiro. Olha, aí é um livro, espero que seja um livro solo. Espero que o senhor escreva logo. Escreva logo para que a gente possa desfrutar desse assunto, não é? Ok, Marcos, vamos lá. Vamos entrar um pouquinho na sua vida com sua esposa. Agora me diz uma coisa. Aonde foi que você conheceu essa sua esposa, hein? Foi lá em Rondônia? Pois é, então não foi em Rondônia, não. Veja como são as coisas. Eu fui transferido, né, do Exército lá em Dourado, Mato Grosso do Sul. E aí, toda vez que a gente vai chegar numa cidade, tem um colega do Exército lá que faz aquele suporte para você se instalar no local. E quando eu cheguei no apartamento que eu ia morar, esse meu colega estava apresentando quem morava nos apartamentos. E aí ele falou assim, aqui mora tal pessoa, outra pessoa que mora uma professora. E aí eu falei para minha filha Giovana, que estava comigo, falei assim, eu vou casar com essa professora, na porta, sem conhecer. Nem vi, sem foto. E aí, mas você é ousado, né? Ousado. E aí, assim, deixei minhas coisas lá, fui para Curitiba, que a gente estava indo passar um tempo lá em Curitiba, de férias. Aí quando a gente voltou, a Giovana estava comigo, meu filho mais velho tinha ficado em Porto Velho, porque ele estava fazendo faculdade de Direito, faltava só mais um ano para ele terminar. Sim. E aí ela estava sozinha. Em um determinado momento, a Giovana em casa, quando foi cortar um chocolate com uma faca, sem pensar, ela colocou o chocolate na perna e cortou o chocolate, e a faca cortou o chocolate e a perna. Meu Deus, cara. E nesse dia não tinha sinal telefone na cidade, não sei o que aconteceu. Era para chamar a esposa, né? Ela foi lá, bateu na porta. E aí? E aí quem veio socorrer foi a professora, né? Que eu falei que ia casar. E aí ela chegou lá e atendeu, eu não estava. E nesse dia ela ia viajar para Florianópolis para fazer um concurso, que ela estava nessa época fazendo concurso nas faculdades, né? E ela socorreu e me ligou, sua filha, aconteceu isso e tal, e tal, e tal. E na hora que ela ligou, aqui aí que pegou o sinal, né? Aí pegou o sinal, foi. E aí ela viajou e tal, e aí eu agradeci muito. Uhum. Aí foi aquele start, né? Falei, agora foi a deixa, né? Tive que agradecer com chocolate, com várias coisas. Aí começou a cantada, né? A busca pela esposa. Uhum. E aí foi um negócio muito impressionante que ela passou. A gente começou um relacionamento. E aí ela passou no concurso aqui no FMT. E eu falei assim, fui para o Rio de Janeiro. Eu fui para o Rio de Janeiro, ainda passei 3 meses estudando lá num curso do Exército. Voltei. E aí foi quando a gente decidiu casar. E ela veio para Cuiabá, a gente casou, veio para cá.
E aí a vida continuou. Assim, uma coisa assim de Deus mesmo, assim, uma coisa que eu falei, puxa vida, se contar para alguém essa história, só o Diogo Cash que tem gravado isso daí. Oh, muito obrigado, meu Deus, factual. Olha, isso é muito bom. Agradecer a Deus mesmo, porque eu tô conseguindo tirar Tá tirando aí coisas que... as histórias escondidas aí. Histórias escondidas aí. Marcos, é muito interessante você ter falado. Ter falado, não. É muito interessante ter falado. Foi eu que perguntei, né? Mas o que acontece? Vou contextualizar para você. Eu atualmente estou solteiro. Eu espero que... Deus sabe quanto tempo vou ficar solteiro, mas na minha mente eu tenho um planejamento de ter família, esposa, filhos, tudo mais. Tá. Eu já ouvi muitas vezes pessoas dizerem assim: Deus não se envolve em quem você vai escolher. E outras pessoas também já ouvi: olha, Deus se envolve sim, ele que escolheu a pessoa certa para você. Marcos, para você, na sua visão daquilo que você conhece, biblicamente, na sua perspectiva, da sua experiência, que aconteceu isso, que foi uma coisa assim que não tem como dizer que foi tudo proposital, né? Tipo, dizer que foi do homem. Mas, não lhe induzindo já para uma resposta, né? Mas, no seu ponto de vista, como que você vê essa situação assim espiritualmente? Como que Deus se envolveu nisso? Se ele realmente... ele interviu, ele já tinha uma pessoa, ou é aquela outra situação que as outras pessoas pensam, não, Deus não se intromete, é você que tem que escolher. Olha, Diogo, vou ser bem sincero para você, tudo na minha vida foi direção de Deus, tudo na minha vida, assim, para onde eu fui, a cidade que eu fui, Dourado, não fui, no Exército a gente escolhe 10 opções, eu fui para a minha 8ª opção, que foi lá em Dourados, achar a esposa, a mulher que quer viver uma vida comigo. E assim, Deus quer ouvir você. Você precisa falar para Ele. Não sei se o tempo vai permitir isso, mas muitas coisas na minha vida eu escrevi e falei assim: Deus, eu quero assim. É assim que eu quero que aconteça. Eu quero uma esposa dessa forma. E foi da forma que eu pedi para Deus, foi a forma que veio a Lívia, né? Então, assim, é uma esposa muito abençoada, uma esposa que busca Deus, uma esposa que vou dizer que me deu uma nova oportunidade de ser um homem de casa. E assim, não tem como eu falar para você que não tem Deus nessa história. Porque assim, Deus colocou, foi um presente de Deus para minha vida. Eu sou uma pessoa muito abençoada. Eu já passei por muitos problemas já na vida profissional. A gente que trabalha com arma, a gente tem vários problemas que podem estar acontecendo. E Deus sempre me abençoou. E o meu casamento foi um presente de Deus, a prova da manifestação de Deus na minha vida. Eu pedi, e da forma que eu pedi, Ele me presenteou. Então, assim, para as pessoas que às vezes oram um pouco e acham que Deus sabe, eu acho que você precisa verbalizar mais. Um conselho que eu dou para as pessoas: fale o que você quer. Nos seus momentos devocionais, nos seus momentos de oração, na busca entre você e Deus, peça o que você quer e da forma que você quer, que Deus vai lhe atender, se for da vontade dele. Se for o tempo dele, ele vai te atender. Então, a minha resposta para você é 100% Deus, não tem outra direção. Cara, muito interessante, porque é um ponto de vista que eu também acredito, né? Eu tenho certeza que é porque eu fico na minha cabeça, um Deus que é tão poderoso, que ele mede, não sei se é mede ou mede o universo com a palma das mãos, né? E tipo assim, criou todas as coisas, criou o tempo para o homem viver dentro do tempo. Aí na parte onde a parte da esposa, claro, ele não vai dizer que essa é a esposa para ti, porque tem também a situação da responsabilidade humana, né? Que o cara não ouve, que a pessoa não tá ali escutando, tipo assim, não, vou viver minha própria vida. E lá em Salmos ele até diz: olha, jovem, faça o que você quiser fazer, pode ir por aí, mas lembre-se que de tudo você vai tomar conta, né? Isso. Assim, é interessante a gente falar assim, né? Porque assim, como é que Eva apareceu? Uhum. Foi para tirar um momento de solidão do homem. Vou dar uma auxiliadora para você.
Como é que Deus hoje não vai te dar uma auxiliadora se ele deu para Adão? Por mais que assim, vários contextos a gente pode falar, né? Uhum. Mas, de uma maneira geral, Eva foi dada por Deus para Adão. Né? Lá em Gênesis ele fala assim, né? Então o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre o homem, e aí tirou da costela dele, e aí o Senhor Deus fez a mulher e trouxe para ele. Né? Então, assim, não tem como a gente falar agora que Deus não vai se meter nas coisas da nossa vida, né? E a palavra de Deus também fala assim em Romanos, né? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, ele age para o seu bem. Se você é uma pessoa que tem uma conexão com Deus, você tem uma vida dedicada, você é um discípulo de Deus, de Jesus, você vai ter as bênçãos de Deus na sua vida, a graça, né? Vai vir a graça. Então, assim, não tem como a gente não falar que Deus não vai te dar o bem, porque você busca e você faz o bem conforme a palavra de Deus. Muito bacana. Olha, muito obrigado por essa parte. Ainda tem mais um pouquinho. É bem interessante esse ponto de vista, porque essa é uma ideia também do Diogo Cast aqui, é trazer essas reflexões, né? Porque hoje temos visto que o mundo tem se tornado um mundo muito volátil, de decisões rápidas e impensadas, né? Por causa do quê? Não vamos dizer que no passado não tinha também, mas hoje você vê que a informação, ela chega muito mais rápido do que antes, né? Há um descontrole maior a respeito disso, né? E em relação, assim, aos jovens, né? Ali você trabalha numa escola que trabalha com jovens ali, que vai desde maternal até o Fundamental 2. Você acha que atualmente, assim, vamos dizer que falta um pouquinho mais de conhecimento para esses jovens, para que eles possam tomar a decisão correta, em contraste daquilo que éramos quando éramos adolescentes? Você acha que a internet influencia de mais ou de menos? Então, nesse cenário que eu trabalho, onde os jovens, os adolescentes, eles são os adolescentes conectados, né? Eles nasceram conectados. A informação para eles é muito rápida. O conhecimento é muito superficial para eles. Eles não têm conhecimento profundo sobre nada, porque tudo está na palma da mão. Eu quero saber sobre isso. Digitou, respondeu. Está ali a resposta pronta. Ele não se aprofunda, né? Antigamente a gente tinha que se aprofundar nos estudos para poder saber alguma coisa. Como hoje vem tudo pronto e a gente deve usar isso em benefício, né? Não estou criticando a tecnologia de forma alguma, porque nós vivemos disso hoje, né? Sim. Nós usamos a tecnologia e essa geração ela só não está sabendo aproveitar essa oportunidade que eles estão tendo da geração que eles nasceram, que são gerações conectadas. É muita informação ao mesmo tempo e acaba você, eu vou dizer, não saciando aquilo que deve saciar. Eles não estão buscando o que é importante. Infelizmente, hoje, as pessoas dessa geração buscam um pouco a Deus. E sempre eles vão ter uma vontade de preencher um vazio que nunca vai ser preenchido, porque a gente só consegue preencher isso na presença de Deus. Claro que tem jovens que têm uma formação familiar muito importante, mas se você analisar de fato uma família onde o jovem ele se entrega para Deus, é porque essa família impõe limites para esse jovem. Ele tem acesso a todas as tecnologias, mas ele tem limite na família. Tem um pai ali presente, tem uma mãe ali presente, dizendo: meu filho, agora é hora de você fazer isso. Meu filho, agora é hora de você fazer isso. Mas o cenário que a gente encontra normalmente qual é? Família almoçando separado, cada um num canto, celular na mesa, o tablet na mesa dos filhos, fone de ouvido, ninguém fala com ninguém. E isso é um impacto muito grande nessa geração, nessa mudança. A ansiedade é muito aflorada, problemas de depressão muito forte. Então, lá em 1 Coríntios 6,12 fala assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Né? Esses adolescentes precisam ser guiados nesse mundo de informações. Né? Então, assim, antigamente, nós não tínhamos acesso à tecnologia que eles têm hoje. Nós tínhamos muitas regras e horários para cumprir.
Hoje, 24 horas é pouco. Eles têm uma quantidade de informação muito grande, coisas para fazer, aula, inglês, artes marciais, esporte, tudo. E muita informação ao mesmo tempo. Mas eles precisam ter limite. É o que está faltando para essa geração. Direção, orientação de pai, orientação de mãe, pais presentes, mães conectadas com a família e não com a internet. Então, assim, infelizmente, está tendo um prejuízo muito grande nessa geração, a falta de limite para essa geração. É só isso. O conhecimento ele é muito importante, a informação é muito importante, a tecnologia é muito importante. Mas se você não usar isso dentro do que convém, do que é lícito, acaba sendo prejudicial para essa geração. Infelizmente, é uma geração que tem muita informação, mas pouco conhecimento. É interessante, né? Porque acaba que em relação assim, porque tem pessoas que estão tentando inventar métodos para, por exemplo, tentar se atualizar ou inventar métodos. Não tem nada contra, assim, mas tem gente que está usando essas ferramentas para tentar controlar, né, essas crianças, e acaba que as ferramentas que precisamos é uma ferramenta antiga, mas que é atual, né? Que é a ferramenta Bíblia, né? Verdade. As famílias, elas querem dar tudo para os filhos, mas não quer dar o que é mais importante, que é a palavra de Deus, aquilo que é eterno. Como o lema da escola investindo no que é eterno, Sim. né? Você precisa estar lendo a palavra, compartilhando com sua família. Você precisa estar presente com a sua família. Você vai sair com sua família, vai sentar com sua família para comer, tira o telefone, desconecta, vive aquele momento ali com a sua família, com a sua esposa, com seus filhos ali. Eu, graças a Deus, eu tenho vivido muito isso aqui em casa. A gente senta nas refeições, todo mundo na mesa, sem telefone, para a gente conversar, para a gente olhar no olho do outro, para poder conectar as nossas devocionais. Então, são coisas que nós não devemos negociar. A palavra de Deus e a presença de Deus é inegociável. Isso não tem troca com nada. Porque se você trocar, você sempre vai ter um vazio. Se você se encher da palavra de Deus, a sua alegria ela é constante. Porque a nossa alegria, a alegria do cristão, ela é ultra circunstancial. Porque depois que você vê que Jesus morreu na cruz por nós, você não precisa ter mais motivo de se alegrar, a não ser esse. Que esse é o maior de todos, né? Eles nos deu a oportunidade de uma eternidade. E essa geração talvez não tenha compreendido isso, né? E não tenha dado muito valor. Mas eu tenho certeza que Deus vai criar estratégias e nós vamos conseguir alcançar essas crianças que ainda não estão conectadas com a palavra de Deus. Muito legal, né, professor Marcos, que falando assim da Escola Presbiteriana de Cuiabá, que ela tem se esforçado e corrido atrás mesmo e tendo êxito, né, nesse ensino bíblico. É muito interessante. Eu conheci a Escola Presbiteriana de Cuiabá, o trabalho que eles desenvolvem, e é um trabalho muito bonito mesmo, que se eu tivesse filhos morando na época em Cuiabá, com certeza eu faria de tudo para colocar numa escola como a Escola Presbiteriana de Cuiabá, não é? Eu também falo isso, Diogo. Assim, eu trabalhei pela primeira vez, né, na Escola Presbiteriana, foi a minha primeira oportunidade com esse segmento. Eu fico pensando, puxa, se eu tivesse colocado meus filhos sempre numa escola dessa, porque nós temos a liberdade de falar de Deus, os professores precisam orar no início da aula, a gente trata tudo em amor, tudo falando da Bíblia, das consequências do pecado. Então, assim, o pai que estiver ouvindo isso, tiver um filho que não estuda numa escola cristã, procure uma escola cristã para o seu filho, porque ele vai encontrar ali a verdade, os princípios e valores, para ele ser um homem melhor, uma mulher melhor para a sociedade e ter a oportunidade de viver uma vida eterna com Deus. Muito bacana. Marcos Almeida, agora vamos para o nosso próximo e último assunto. Não chorem, espectadores, a conversa está muito boa. Último não, tem dois. Primeiro vamos falar do livro. O livro Homens com Propósito. Marcos, como foi a experiência de escrever este livro e como que está a sua expectativa em relação do lançamento
num evento que é mundial, né? Pessoas de vários lugares do mundo, que é a Bienal do Livro. Como é que tá a sua expectativa e como foi a experiência de escrever? Então, assim, a expectativa para esse momento que vai chegar agora dia 13 de setembro, lá em São Paulo, na Bienal, é uma expectativa muito grande, né? Assim, a nossa primeira experiência, né? Com um evento desse nível, né? Nós vamos estar publicando o nosso livro como coautor e estou muito feliz com essa oportunidade. Esse processo foi muito interessante quando nós estávamos preparando, desde o convite da Nilce, depois o contato com o Carlos, a orientação que foi dada ali para a gente poder formatar. Isso foi enchendo o nosso coração de alegria, porque a gente escreveu coisas ali que vão impactar homens, né? Vão ser histórias de referência para pessoas, para ver o agir de Deus nas nossas vidas. Isso que é o maior valor que eu vejo nessa obra. E estou muito feliz. Assim, vou poder encontrar o Diogo pessoalmente lá e nós vamos passar momentos muito felizes ali. Que bacana. Marcos, você pode dar, tipo assim, um spoiler do que você escreveu lá, um negócio assim, bem por cima? Então, quando eu recebi o convite da Nilce, fiquei muito feliz. Primeiro eu dei aquele nervosismo. Será que eu dou conta? Verdade. É a hora de eu escrever agora. O que Deus tem preparado para a gente aí para esse momento. E aí, como eu já tinha vontade de participar de um projeto como esse, e eu falei, não, eu vou. Falei com a esposa, todo mundo apoiou, vamos embora. E a gente começou naquele processo ali de orientação do Carlos, a Nilce sempre ali presente, e foi muito, muito importante e marcante, né? Esse processo de criação, porque é um novo, né, para a gente. E isso foi muito, muito bacana. E a nossa expectativa ali para o evento é poder participar de algo que a gente não conhece, de uma repercussão muito grande, como a Bienal, né, lá em São Paulo. E eu vou poder encontrar o Diogo, a família lá. Vai ser momentos maravilhosos, vamos passar lá. E o livro, a gente fala um pouquinho da nossa história, falando das dificuldades que nós passamos, das escolhas que nós fizemos e das consequências daquilo que a gente escolhe. E é bacana poder falar sobre isso para homens, essas pessoas que vão ler nossas histórias. Eu tenho certeza que elas vão ver a ação de Deus e poder ali ter como referência como fazer numa dificuldade e onde buscar as coisas. Que bacana! Olha, muito interessante. É um prazer estar participando com você e outros grandes pessoas também desse livro Homens com Propósito. Não vai ser... É o primeiro, mas não o único, né? Vamos lá. Agora, pessoal, vou falar para vocês um negócio aqui que é muito interessante. Agora que terminamos sobre o assunto do Homens com Propósito, o lançamento da Bienal do Livro 2024, você se adiante, compre seu ingresso para ir lá ver não só o lançamento do nosso livro, mas também de outros escritores lá do Brasil todo e até do mundo. Então vamos para o último assunto mais interessante, mas antes disso vou contextualizar. Quando eu vi o Marcos pela primeira vez, foi num evento lá no Hotel Fazenda, né? Acho que é Hotel Fazenda. Hotel Fazenda. Aí era um evento em que os alunos entravam, acho que do Fundamental 1, entravam tudo de exército, tudo fantasiado de soldado do exército militar. E aí eu falei pra Nilce, eu disse assim, rapaz, eles chamaram um cara do exército mesmo pra vir, né? Toda a postura de soldado. E aí, não, ele é professor. Como assim? É esse aspecto, você vê o Marcos ali, o cara tal, não sei o que, toda uma postura séria, tal, super simpático, mas tem um contraste que você não imagina. O cara é o próprio Charlie Brown Jr., andando de skate e tal, o cara ele é demais. De onde surgiu esse negócio desse skate, Marcos? Pelo amor de Deus, o que aconteceu? Então, de verdade, as pessoas não imaginam isso na minha vida, assim.
pela seriedade que eu apresento nos locais. A pessoa, quando vê algo assim, ele anda de skate, não é possível. É um contraventor. Eu gosto muito de jogar uma terapia, cara, isso pra mim. É claro que tudo no tempo certo. E aqui em Cuiabá eu tenho ido ali para a Arena Pantanal. A minha esposa vai, fica sentadinha lendo ali, e eu fico andando de skate ali. E essa paixão é antiga. Na adolescência, eu não tinha um skate, né? Eu tinha muita vontade de ter um skate, mas as condições eram poucas e eu nunca tive um skate bom. Tinha aquele skate que a minha mãe comprava ali e tal, mas bom eu não tinha. Brincava de skate ali e tal, naquele que eu tinha. Mas aí o tempo foi passando, casei, deixei isso de lado. Um tempo da minha vida eu não andava. E aí, mas isso ficou guardado no meu coração. E eu vou falar para você que quando eu cheguei aqui em Cuiabá foi quando eu falei, é aqui que eu vou andar. E aí, assim, comprei o skate. E, na verdade, eu ganhei no Dia dos Namorados um skate da minha esposa. Eu vi a foto que tu tá segurando assim, né? Eu falei, isso não é agora que eu vou praticar esse negócio. E aí fui, cara, é muito bom. Você que não se deu essa oportunidade, vai andar de skate, vai uma terapia, põe uma musiquinha ali, um louvorzinho ali, e andando para cima e para baixo ali. É muito bom, cara. E você ir superando os seus limites, descendo, caindo, caí bastante já também. E agora estou me dedicando ainda mais, mas assim, é uma terapia, como se fosse uma terapia. Você deixa ele descendo uma ladeira, assim, você vai descendo, sem fazer manobra nenhuma, e você vai vendo o vento batendo no seu rosto e refletindo sobre a vida. Né? Isso é muito bacana, cara. Mas ninguém pensa. Hoje em dia, os alunos estão entrando no meu Instagram ali, vê uma foto ali que eu tenho postado, e aí já, aquela minha cara de muito séria, ele fala, professor, anda de skate, para com isso. Isso é montagem, né? Inteligência artificial. Mas é muito bacana essa oportunidade, assim. Pô, que bacana, Marcos. Olha, pessoal, professor Marcos, como costumeiramente conhecido como professor Marcos, né? Marcos, olha, eu quero agradecer imensamente por ter aceitado esse convite. Eu gostei muito da conversa. Eu espero que você que está nos ouvindo aproveite também, faça sua reflexão em cima das palavras do Marcos. É um homem que tem bastante experiência de vida, experiência espiritual com Deus. Então, tenha você também suas próprias experiências com Deus, busque isso. Faça como ele disse, ore mais, busque mais a Deus, que acaba que é isso que é o nosso sentido de vida, é buscar a Deus, glorificar Ele, não é? Então, Marcos, muito obrigado novamente. Você gostaria de acrescentar alguma coisa que eu não lhe perguntei? Nesse primeiro momento eu queria só agradecer a Deus pela oportunidade que eu tenho tido de criar relações muito saudáveis, sendo você uma delas, né? A Nilce, o Jânio, são pessoas, uma família muito abençoada que a gente gosta muito. A gente não mora hoje na mesma cidade fisicamente, mas a consideração é muito grande e as relações cada vez mais se estreitam, né? Uhum. Impressionante, eu fico pensando, caramba, ela está tão longe, eles estão tão longe e as nossas relações estão se estreitando. E eu queria dizer para você que está escutando, para que você busque mais a presença de Deus de fato, ore bastante, que todas as coisas Ele vai acrescentar na sua vida, pode ter certeza disso. Busque, fale para Deus e seja a imagem dele em amor para as pessoas. É isso, pessoal. Você que está nos ouvindo, muito obrigado por ter nos escutado até aqui. Eu deixo o meu desejo de que Deus lhe abençoe e que você continue buscando a Ele. Você que não conheceu, se prepare. Tá bom? Então, nos vemos, ou então, nos ouvimos. Até o próximo domingo. Um tchau. Manda um tchau aí, Marcos. Tchau, pessoal. Valeu, um abraço.